Fala galera, tudo bem? Não mudei de ramo, eu não abri uma floricultura. Eu continuo falando com vocês sobre marcenaria. E o que nós vamos ver hoje aqui nesse vídeo vai ser a demonstração. Eu vou demonstrar a vocês como é que a gente faz esse cachepô. Lindo, bem acabado, brilhante, tá vendo só que coisa linda? Pode ser usado como uma lembrança, um presente e muito simples e fácil de ser feito. É isso que a gente vai ver hoje. Eu vou mostrar uma das formas de se fazer. Vou usar ferramentas elétricas como serra de bancada, tupia, vou utilizar aqui lixadeira, mas é uma lembrança, uma peça que poderia ter sido feita com um serrote, com uma lixa de mão, furadeira, ferramentas simples. Vou mostrar só uma das formas de se fazer. Então, fica ligado aí, não se esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, adiciona as notificações e dá um like, que eu tenho certeza que você vai adorar o vídeo sobre como fazer essa lembrança. Vamos lá então, galera? Pois é, galera, como no vídeo a respeito do desengrosso, eu fiz uma demonstração utilizando uma tábua de pinos e aquela tábua ela ia ficar ali por enquanto só guardada, eu resolvi dar uma utilidade para ela. O que eu fiz foi usar aquela tábua para fazer uma ideia que a minha esposa teve. Nós vamos fazer essa peça que vocês viram aí então no início do vídeo. E o que eu fiz foi bem simples, peguei a peça já aparelhada, terminei de aparelhar ela na verdade, ela acabou ficando com 126 milímetros ou 12 centímetros, ponto 6 de largura. Vou mostrar bem pertinho para vocês aqui, para que vocês possam perceber. Está aqui, 126 milímetros e ficou com 20 milímetros ou 2 centímetros de espessura, certo? E a gente vai fazer essa peça então. Eu já iniciei aqui fazendo alguns cortes com ela. Ela tinha 1,02 m de comprimento. E então eu consegui tirar aqui 5 peças com ela, com mais ou menos 20 centímetros, um pouquinho menos de comprimento, e estou montando aqui o nosso cachepô. Vou demonstrar para vocês como é que nós estamos fazendo aqui esses cortes em 45 graus, de forma bem simples, né? Usando a serra de bancada, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha como é que isso vai ficar aqui na serra. Mas antes de fazer o corte, eu preciso mostrar alguns detalhes importantes para vocês aqui. Como a peça ficou, depois de aparelhada, com 126 milímetros, eu resolvi cortar um quadrado aqui exatamente com 126 milímetros e essa medida do quadrado, já que eu vou cortar os cantos em 45 graus, é muito importante que você, se for fazer isso, respeite isso aqui, ó. A parte interna do corte, ou seja, para onde o ângulo fecha, precisa ter exatamente a largura desse quadrado, porque essa peça aqui é o fundo do nosso cachepô. Como ele vai ficar por dentro, se eu não cortar dessa forma, na hora que eu for montar, vai dar errado. Agora sim, vamos para a serra. Bom, para ajustar a guia paralela de corte aqui na minha serra, eu utilizei então o quadrado, que é o fundo do nosso cachepô, e uma peça que vai ser a lateral. Colocando apoiada aqui, ajustei ela exatamente a partir do ponto onde ela vai ficar, que é o final do corte, e então eu ajustei a largura e a distância da guia paralela. Isso é o que você deve fazer aí na hora que você for preparar o corte, e de preferência que você não faça isso já entrando com o corte direto, porque dependendo do disco de serra que você estiver usando, o tipo de serra que você tiver, pode ser que você tenha uma pequena diferença na medida aqui, e isso pode te causar algum problema se você cortar material demais, tá certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso corte.
Esse foi exatamente o procedimento que eu fiz em todos os lados de todas as peças que serão as laterais aqui do nosso cachepô. Se vocês observarem, elas têm o mesmo tamanho, a mesma angulação, e assim nós vamos fechar aqui a nossa caixinha. Vou só fazer uma rápida demonstração aqui de como é que ela vai ficar quando estiver montada, tá? A gente vai juntar aqui assim e colocar os outros dois lados dessa forma. Eu não pretendo fazer uso de pregos ou parafusos para o acabamento, porque eu acho que vai ficar uma caixa mais bonita. Assim que ela estiver prontinha, toda ajustada, que eu vou conferir as medidas aqui, nós vamos começar a colagem, tá certo? Então, pessoal, como o próximo passo da montagem do nosso cachepô vai ser a colagem, eu tenho uma dica importante para vocês. Toda peça feita em madeira maciça, para ter um acabamento legal, precisa de um bom lixamento, para ficar bonitinha, né? E esse tipo de peça, como vai ser o cachepô, ela tem a parte interna, a parte externa, e para você lixar isso depois de montado, aqui do lado de dentro é sempre um pouco chato, não fica o lixamento que você gostaria, e aí que vem a dica. Vamos lixar antes de montar, antes de fazer a colagem. Então o que eu vou fazer é lixar principalmente as partes internas dele, certo? Porque depois o lado de fora é mais fácil para a gente lixar. Vamos lá então? Deixa eu me proteger aqui, certo? Colocando a minha máscara para pó e também o protetor auricular. Então vamos lá, lixa na madeira. Parei o lixamento um pouquinho só para explicar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo esse lixamento com uma lixa de grana 180, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela vai dar um bom acabamento aqui na parte, deixa eu pegar o número aqui, na parte interna, já vai ser suficiente para o nosso item. Do lado de fora depois eu vou lixar com lixas um pouco mais finas também. Então vamos continuar. Pessoal, agora que eu já fiz o lixamento da parte interna das peças, e por que eu lixei só a parte interna? Para fazer a colagem, como eu optei para não utilizar pregos ou parafusos, ele vai ser somente colado, a gente vai ter que usar grampos sargento, grampo F, grampo C, ou até mesmo um elástico, um barbante, alguma coisa para amarrar e apertar essa colagem, né? Isso é ferramenta fundamental quando você vai fazer uma colagem. E mesmo utilizando madeirinhas aí para colocar os grampos, apertar, ela acaba marcando e machucando um pouco a madeira do lado de fora. Por isso eu vou deixar para fazer o lixamento externo depois que já tiver colado, tá certo? Bom, e falando sobre colagem, eu tenho aqui em cima algumas coisas muito importantes para quando se faz colagem de madeira. Primeiro, claro, a peça que vai ser colada ou as peças que serão coladas, né, as partes, a cola. No caso aqui eu estou optando por usar essa cola, por ser uma cola que é resistente à água, e caso a pessoa que for colocar uma plantinha aqui no cachepô resolva que vai molhar, alguma coisa do tipo, não vai descolar. E falando em água, muito importante quando se faz colagem, que você tenha à mão, bem fácil, um paninho, um pouco d'água, para você umedecer, não para você encharcar, mas deixa esse paninho úmido para que você já vá limpando os excessos que escorrerem quando você faz os apertos, porque isso facilita bastante depois na hora de fazer o acabamento. Já dá uma limpada, tira o excesso de cola e isso vai facilitar, então, como eu falei, quando você for terminar e começar a parte de finalização da peça. Então vamos lá. Vou liberar um pouco de espaço aqui em cima para que a gente possa começar a nossa colagem. Gente, para fazer a colagem de peças em 45 graus, como essa aqui, com corte em 45 graus, uma outra coisa muito útil
que é ferramenta fundamental para isso, é a fita, tá? A fita de papel, fita crepe, fita adesiva. Você vai unir os cantos aqui na posição em que você quer com a fita crepe, de forma bem simples, ó. Posiciona, passa a fita. Você pode também deitar todas as peças alinhadas e passar a fita nela. Eu prefiro colocar assim, sempre com ela no lugar, na forma em que ela vai ser colada. Coloco geralmente 2 ou 3 fitas ou pedaços de fita assim, nessa posição, e depois passo um pedacinho atravessado. Vou pegar mais uma ponta aqui, pegando de fora a fora a aresta aqui que vai ser colada. Por que isso? Bom, a fita vai manter os pedaços na posição em que eu quero, certo? E para poder fazer a colagem agora, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Separo. Vou passar a cola nos pontos que serão unidos e vou voltar eles para o lugar para depois poder prensar. Importante que a hora que você aplicar a cola aqui, que seja aplicada uma camada bem uniforme, bem espalhadinha. Você pode espalhar com o dedo, pode utilizar um pincel, mas não passa a cola em excesso. Passa um pouco dos dois lados. E uma coisa importante, nós fizemos um pré-lixamento aqui antes. Eu lixei apenas as partes internas que não serão coladas. É legal que a parte onde você vai colar não seja lixada, tá? Você pode só fazer o corte. É interessante que ela esteja bem porosa aqui para permitir uma melhor absorção da cola. E isso vai fazer uma colagem bem melhor, certo? Então vamos lá, aplicando a cola aqui. Não passa em excesso, ok? Agora que a gente já prensou aqui com os nossos grampos, eu vou fazer uso então do paninho, como eu falei, para limpar os excessos. Deixa eu até fazer uma demonstração aqui para vocês de pertinho, ó, como é que ela escorre aqui dentro, nos cantos, a gente percebe o excesso de cola descendo. Se eu deixar essa cola secar aí, vai ficar muito difícil para limpar depois. É aí que esse paninho passa a ser tão importante, tá certo? Então vou fazer uma limpeza, vou deixar ela secando e aí depois a gente continua para finalizar essa peça. Vamos lá. Bom, pessoal, agora que nós esperamos um tempo para a secagem da cola, tá aqui a nossa caixinha, o nosso cachepô, quase pronto. Tá aqui aguardando os momentos finais para ele ficar pronto. Quando eu fiz o lixamento interno aqui, eu disse a vocês que eu ia deixar para lixar por fora depois, né? E um dos motivos está aqui. Eu vou mostrar uma marquinha que fica aqui, ó,
Por exemplo, esse amassadinho causado aqui por um dos grampos, mesmo usando as madeirinhas, pressiona, machuca. Então o acabamento externo eu gosto de fazer depois, tá certo? E o que nós vamos fazer agora, para dar uma cara um pouquinho ainda mais legal para o nosso cachepô, é passar uma tupia com uma fresa para arredondar o canto. Uma fresinha com rolamento, ok? Vou colocar aqui na tupia laminadora, fazer aqui uma quebra em todos esses cantos dele, para a gente poder deixar um pouco mais bonitinho antes de lixar. Então vamos lá. Bom, pessoal, observem que esse arredondado vai dar uma cara bem legal para o nosso cachepô, por isso que nós optamos aqui por passar uma tupia. Eu fiz o fundo da caixinha, agora eu vou fazer também as laterais e a parte superior. E aí eu já mostro como é que ficou. Vamos lá. Bom, agora que eu já passei a tupia em todos os cantos, quebrei, ela está toda bem arredondada, tá vendo? Eu vou fazer um lixamento para eliminar todas as marcas que inclusive a tupia às vezes pode deixar. Vocês podem notar, como o pinus é uma madeira muito macia, o rolamento da fresa fez uma leve marca aqui na lateral e isso vai ser removido agora com o nosso lixamento, tá certo? Vou fazer esse lixamento e aí depois a gente vai fazer um último toque para ela ficar ainda mais linda. Vamos lá então. Pessoal, agora que ela está aqui então, toda lixada, bem bonitinha, é uma pena vocês não conseguirem sentir a textura que ela ficou. Eu utilizei uma lixa 180 e resolvi que não vou passar uma outra lixa antes de fazer o nosso toque especial, que é o efeito safari. E depois que eu tiver feito, se eu achar que merece um lixamento mais fino, aí eu vou passar uma lixa 320. Mas de primeiro momento, me parece que não. Então vamos lá, vamos queimar a nossa caixinha. E como eu disse a vocês no nosso vídeo sobre efeito safari, e se você não viu ainda, acesse lá, você vai gostar, porque lá eu te dou dicas, faço comentários sobre como fazer, mostro as ferramentas. Como eu disse a vocês lá naquele vídeo e mostro aqui mais uma vez, quem faz a mágica é a madeira que você escolheu. Veja que os desenhos que ficam na madeira são proporcionados pelas fibras e os desenhos e veios que a própria madeira tem. Vocês podem observar, inclusive, que como a madeira tinha sido bem lixada antes, ela já fica com um tom
um pouco brilhante, né? Já tem um acabamento razoável aqui. Eu muito provavelmente não farei nenhum outro lixamento porque eu estou gostando muito da textura que ela ficou, já que eu havia feito um ótimo lixamento antes. E daqui agora para o nosso próximo passo, que vai ser passar um verniz nessa caixinha e deixar ela muito linda. Então vamos fazer isso agora. Bom, gente, e agora que nós fizemos aqui o efeito safari, vou passar na nossa peça uma demão de verniz. Eu optei por usar um verniz incolor, incolor não, fosco, ok? Um verniz sem brilho que vai proteger melhor aqui a nossa caixinha e depois eu vou mostrar ela pronta para vocês. Então vamos dar uma olhada no que é que o verniz vai proporcionar para nós aqui. Enquanto ele ainda não seca, vocês percebem aí que o brilho do verniz também dá uma cara super legal. Caso você opte por usar um verniz brilhante, também vai ficar lindo aqui na sua caixinha, ok? Então, vou fazer esse serviço. Assim que estiver pronto eu mostro para vocês. Até já! Bom, gente, e depois de fazer uma pequena modificação, foi assim que acabou ficando o nosso cachepô, a nossa caixinha. E qual foi a pequena modificação que eu fiz? Quando eu comecei a envernizar, eu falei para vocês que eu estava utilizando um verniz fosco, mas não gostei, confesso que eu não gostei muito de como ele estava ficando e resolvi que assim, um pouco mais brilhante, ele estava ficando mais bonito. Por isso eu usei o verniz fosco, somente como fundo, tá? E lixei, dei uma boa lixadinha nele, depois passei um verniz brilhante. Ficou lindo na minha opinião, espero que vocês tenham gostado. É uma das maneiras aí simples de se fazer. Vocês perceberam que a gente não utilizou prego, não utilizou parafuso, foi madeira, trabalho e cola. Tá aqui, lindão, para você e para quem você quiser presentear ou vender. Até mais, pessoal. Não se esquece. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona as notificações porque logo logo tem mais um vídeo legal para vocês. Até mais!